do modernismo? Na poesia. Aí, gente, é uma coisa complicada. Vocês lembram? Qual que era a palavra? Se eu falar para você antítese, paradoxo e culpa, barroco. Se eu falar carpe diem, pastor e bucolismo, arcadismo. Se eu falar idealização, romantismo, qual é a palavra-chave do modernismo? Você lembra que eu expliquei? Freud, tudo culpa do Freud. Pegou uma marreta e pá, no nosso espelho. Fragmentou tudo. Quando ele quebrou o eu, consciente, inconsciente, subconsciente, veio junto abaixo a religiosidade, fragmentou. A sexualidade, fragmentou. Tudo se fragmentou. Lembra? Então a palavra-chave é fragmentação. Então, na verdade, a gente concentra em blocos o modernismo, mas você está percebendo, cada escritor tem a sua particularidade. A gente não estuda uma escola no modernismo, a gente estuda pessoas, individualidades. E na poesia isso fica mais claro ainda na terceira geração. Agora eles atiram para tudo quanto é lado. Nós vamos ter um grupo, em 45, que nós vamos chamar de neo-parnasiano. Ai, Marcelo, você não me vai falar que voltou ao parnasianismo. Vamos se preocupar com a forma, com a estrutura, com a razão. Quem é o principal representante dessa turma? João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto se intitulou o engenheiro das palavras. Qual é a diferença entre um engenheiro e um arquiteto? Ah, Marcelo, um é gay e outro não. Para, né? Para de maldade. Tá certo ou não? Agora, uma coisa é verdade. O arquiteto é o cara que pensa na parte estética, na parte artística, e o engenheiro que se vire para colocar aquela loucura em pé. Concorda comigo? O engenheiro preocupa com o quê? Com a estrutura, né? Com a forma. Tá certo ou não? Então, ele se diz, eu sou o engenheiro das palavras. E mais, ele diz que escreve poemas pedra. Ele gosta de poema pedra. Ele fala que escrever é igual catar feijão. Joga o feijão na panela. O que boiar, joga fora. Você está escrevendo? Tem alguma coisa que está te incomodando? Arranca. Está incomodando? Arranca. Arranca. Por isso, por ter uma linguagem concisa, sintética, seca, as pessoas o comparam a quem? Quem é, que na prosa também é assim? Graciliano Ramos. Então, decora. O Graciliano Ramos é o João Cabral da prosa. E o João Cabral é o Graciliano da poesia. Acordou? Graciliano, João Cabral, Graciliano. Os dois têm uma linguagem seca, sintética, concisa, pedra. Mas o que tem uma linguagem seca? Pouco adjetivo. Porque, gente, o adjetivo, ele é a cereja do bolo, né? O adjetivo é a frescurinha. É aquela linda, querida, manhã delicada, ensolarada, salve, salve, pátria amada Brasil. Tá certo? Você começa a colocar adjetivo, é frescura. Então ele corta. Corta. Tudo que for bobagem, vamos cortar. Sim? Só que, ele fala muito de Espanha, porque ele foi cônsul na Espanha. Fala muito do Recife, porque ele era Pernambuco, tá certo? Fala muitos poemas de metalinguagem. O poema mais lindo dele chama Tecendo Amanhã. Ele fala que um galo canta de manhã e joga para outro galo, com a sua voz, um feixe de luz. O outro galo pega e joga para o outro, e aí começa a tecer amanhã. Né? Esses galos jogando para lá e para cá o seu grito, na verdade eles estão tecendo amanhã. É lindo, você vai ver depois no seu PowerPoint, tá bom? Mas a grande obra dele mesmo é Morte e Vida Severina. Não está estranho? Morte e vida? Qual seria melhor? Vida e morte. Concorda comigo ou não? Vida e morte. Mas por que chama Morte e Vida? Porque o rapaz vai sair lá do Agreste, lá do sertão, aliás, na divisa com a Paraíba, e vai passar pelo sertão, pelo Agreste, pela zona da mata e pelo litoral, e todo lugar que ele passar, ele vai encontrar pessoas mortas. E todos os mortos se chamam Severino. Certo ou não? Primeiro ele conheceu um Severino que estava morto, ele perguntou, foi morte morrida? Foi morte pássara, morte bala. Morreu, tá certo? Em emboscada, conflito de terra. Segundo lugar que ele passou, no Agreste, melhorou um pouquinho. A mulher falou, aqui, o único emprego que tem aqui é para você ser carpideiro. O que é carpideiro? Gente que chora no velório. Tá certo? E aí ele passou perto de um velório. Quem era o morto? Severino. Opa, chegou na zona da mata. Tudo verdinho. Agora vai. Agora vai. Aí ele descobre que o latifúndio já tem dono. Né? Que o máximo que sobra para o trabalhador rural é o tamanho da cova. Tá certo? E aí ele ouve, que ele vê um enterro. Quem que é o morto? Severino. Chegou no Recife. Eba, agora vai. Aí ele descobre uma miséria que tem no Nordeste, chamado mangue, né? As pessoas vão ao mangue pegar siri para poder comer. E aí então ele desiste de viver. Decide subir numa ponte e se matar. Só que a hora que ele vai subir na ponte, ele encontra um homem, o seu Zé Carpina, que é carpinteiro. E eles começam a conversar. Na conversa, alguém disse, seu Zé, nasceu seu filho. Foram ver a criança. Chegaram lá, tinha um pessoal dando presentes para essa criança. Oi, tá juntando Lé com Cré? Carpinteiro, criança, presentes, é claro, que é uma metáfora, né? De Jesus Cristo. E aí ele falou assim, olha, vale a pena viver uma vida, mesmo uma vida franzina,
mesmo uma vida severina. E é por isso que Morte e Vida Severina tem um subtítulo. É o Alto de Natal Pernambucano. Certo? Olha, irmão do tio Marcelo. O meu nome é Severi. Não tenho outro depi. Mesmo uma vida franzi, uma vida severi. Tudo bem? Se você pegar Morte e Vida Severina de ponta a ponta, dá 7. Como é que chama mesmo quando dá 7? Redondilha? Maior. Lembra? É a chamada medida velha. Só que a medida velha é medieval. Por que diabos um escritor nordestino do século XX vai escrever igual no trovadorismo? Que diabos é isso? Porque você já sabe, nossas longas conversas ao longo desse ano. Porque um escritor bom faz a forma ornar com conteúdo. Concorda comigo, não? Então, pera um pouquinho. O que ele pensou brilhantemente? Opa! Idade Média. Um homem manda em tudo. Nordeste, latifúndio. Coronel, desculpa. Idade Média, concentração de terra, o feudo. Nordeste, latifúndio. Idade Média, teocentrismo. Certo? Nordeste, religiosidade super exacerbada. Padre Cícero, Frei Damião, nordestino é extremamente religioso. Então, assim, peraí. Se eu vou falar de um lugar que parece a Idade Média, eu vou escrever então com a forma da Idade Média. Foi bom essa? Sacou? Muito bem. Então, João Cabral de Melo Neto, o nosso engenheiro das palavras, o nosso neo-parnasiano. Chegamos aos anos 50. Televisão. Surgiu aquela maquininha, aquela caixinha mágica, tá certo? Com gente andando e falando. Aí, olha, já era. Cinema e televisão, quem é que vai ler? Quem é que vai ler? E eles estavam um pouco certos, né? A leitura caiu bastante depois que surgiu a televisão. Então eles vão tentar fazer o quê? Juntar imagem com forma, com o texto. Vai nascer o concretismo. O que é o concretismo? É um poema verbo, voco, visual. O que é um poema verbo, voco, visual? É para ler, para ver e para ouvir. Lembra? Luxo, 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 luxo. Forma que palavra? Lixo. Lembra disso? Eu tenho... E como é que eu leio uma imagem? Você lê da esquerda para a direita? Como é que você lê um quadro? Como é que eu leio o quadro? Eu olho o quadro. Pois isso. Agora eles vão romper com o verso tradicional. Porque o verso tradicional eu leio na horizontal, da esquerda para a direita. Um poema concreto não. Eu posso ler de cima para baixo, de baixo para cima. Lembra? Beba Coca-Cola, beba caco, caco, cola, cloaca. Eu posso ler na horizontal, posso ler na vertical, posso ler na diagonal. Então agora eles romperam com o verso tradicional. É um poema visual. Eles adoram brincar com os espaços. Então ele põe uma palavra aqui, outra aqui. Eles espalham a palavra pelo texto. Por isso esse movimento concretista é um movimento tipicamente paulista. Por isso o Caetano Veloso, naquela música Sampa, ele fala assim, na dura poesia concreta de tuas esquinas. O prédio? Mas também é poesia concreta. Ele fala, não sei o que lá, de campos e espaços. De campos e espaços é uma homenagem a 2 dos maiores poetas do concretismo. São 3 poetas do concretismo brasileiro. Haroldo de Campos, seu irmão Augusto de Campos e Décio Pignatari. Dos 3, só o Décio está vivo. Né? Os 3 eram professores da PUC. E eles eram tradutores. De que língua, sobretudo? Do japonês. Da onde eles pegaram essa ideia do visual? Do japonês, do ideograma. Você sabe disso, né? Cada desenho daquele no Japão é uma ideia. Tem um desenho que é sol. Tem um desenho que é terra. A terra do sol, os 2 juntos é Japão. Tem um que é mulher, em chinês. 3 juntos é confusão. Claro que é uma visão machista, mas é mulher junto dá confusão. Tem um símbolo que é caos. E o mesmo que é caos é oportunidade. Olha a sabedoria oriental. Quando você está no fundo do poço, você vai ter que dar um jeito, filhinho. Então toda situação de caos é uma oportunidade de renovação. Tem um que é árvore. 3 juntos é floresta. Então é um poema para eu ler, ver e ouvir. Certo ou não? Então a gente chama isso de concretismo. Vocês lembram de um poema famoso que chama Xi? Eles fazem um S, põem um H no meio, na parte de cima, e um E na parte de baixo. Você sabia aí? Pois é, difícil de ler. Você lembra? Toda obra que é difícil de ler, nós chamamos de hermética. Né? Porque nem o poeta consegue dizer o que quer, nem você consegue penetrar no que ele está dizendo. Lembra que é uma embalagem hermeticamente fechada? O cheiro não sai e o ar não entra. O que seria esse poema, gente, Marcelo? Um S, um H e um E. Só. Xiri, tá. Mas se fosse só xiri, ele escrevia xiri. Poema bom, a forma, bate com o conteúdo. Ou pode ser várias coisas. Tem uma sugestão erótica, os corpos envolvidos, um embalado no outro. O homem dentro da mulher, penetrando na mulher.
Tem uma sugestão de maternidade, a mulher que carrega o homem dentro de si. Ou, se eu pensar que H é o homem, E é Eva, o S pode ser a serpente, que separou homens e mulheres para sempre. Eu já falei para vocês, mulheres são generosas, vocês entendem os homens, porque o homem é mais óbvio. Homem não entende mulher, vocês são estranhas. Vocês sangram todo mês. Vocês carregam um alien dentro de... Vocês dão leite. O que é isso? Não, homem não entende mulher. Tá certo? Então essa ideia da serpente que separou os dois. Se eu pensar que a serpente é a sabedoria, né? A sabedoria separou os dois para sempre. Percebeu, gente? Puxa, mas é difícil, né? Eu sei que é difícil. Concretismo não é fácil porque, na verdade, ele está pedindo para você também junto ler imagens. E ler imagem não é fácil. Já te contei, existe uma ciência chamada semiótica. A semiótica diz que tudo que eu puder explicar com palavras é um texto. Vamos dar um exemplo? Subir escada rolante em São Paulo é um texto. Ou, na escada rolante do metrô de São Paulo é o seguinte, direita é para quem quer ficar parado, esquerda é para quem quer subir reto, rápido. Se ficar parado na esquerda é o massacre da Serra Elétrica. Tem que aprender a ler esse texto. Atravessar uma rua é um texto. Tem gente que tem 300 oportunidades para atravessar a rua, atravessa na pior. Né? Porque ele não sabe ler o texto. Então, ler uma imagem também é ler o texto. Por isso o concretismo é muito, muito exigente. Tá certo? Então, o que aconteceu? Na década de 45, o neoconcretismo. Nos anos 50, o neoparnasonismo. Nos anos 50, o concretismo. E nós vamos ter também o chamado poema praxis. O que é o poema praxis? De questão social. Esse é Ferreira Goulart. Ferreira Goulart tem vários e vários poemas que discutem salário, as condições dos trabalhadores, tá certo? A opressão social. Então, você percebeu? A gente começa a ter aqui bem a ideia de fragmentação. Não tem como você estudar um estilo. Você estuda pessoas, indivíduos. Certo não? Guardou? João Cabral. Engenheiro, seco, né? Poema pedra. Exceção, morte e vida severina. Oi, concretismo. Imagem, voz e texto. Tá certo? E o Ferreira Goulart, a questão do social. Tranquilo? É assim que a gente faz. Aí eu poderia ficar aqui horas falando. Né? Marcelo, o mundo parou em 45? Não. A gente pode continuar. Nos anos 70 eu vou ter a poesia chamada poesia marginal. O que é a poesia marginal? Eles tinham que fugir da ditadura. Então eles faziam o quê? Pichações, que não conseguiam publicar. Ou faziam o quê? Rodavam no mimeógrafo e saía vendendo. Muito inspirado no concretismo. Sim? Poesia marginal. Olha o nome dos poetas. Cacaso, Chacal. A maioria usava pseudônimos para fugir da ditadura. Poesia marginal. Nos anos 80, começou a poesia feminina. Poderia citar aqui Adélia Prado, Hilda Hilst. Várias e várias escritoras vão ter voz. Ou, nos anos 80, a música. Quem são os dois arautos? Quem são os dois caras que sintetizaram os anos 80? Cazuza e Renato Russo. Inclusive pegando a doença dos anos 80. A AIDS. Certo ou não? Então o que acontece? A poesia, ela continua viva. Toda hora aparece o profeta do caos para decretar. A poesia morreu. A poesia não vai morrer nunca. E eu te digo mais. Vem cá. Livro de poesia vende no máximo, assim, estourando. Um livro de poesia que vender 1000 exemplares é um absurdo. Como não vende, o poeta pode dizer o que quer. É diferente de quem faz prosa. O cara que faz prosa, ele tem que vender, ele tem um compromisso. Tem que ser um best-seller. Vender 50 mil, 100. Poeta não. Ele sabe que não vai vender. Então ele vai... Por isso que os poetas são tão importantes na nossa vida hoje. Porque os poetas são os únicos que dizem o que tem que dizer. Porque ele não vai vender mesmo. Então ele não tem medo de ofender ninguém. Ele bota a boca no trombone. Por isso, não afaste a poesia da sua vida. Tá bom? Abração, beijão, até a próxima. Tchau, tchau.